Viagem no tempo. Talvez esse seja o maior sonho de todo homem que já viveu nessa terra. Porque afinal de contas, ao longo da nossa vida, tem várias decisões, várias coisas, inclusive pessoas que a gente se juntou, ajudou. E depois fomos decepcionados. E se tivéssemos nós o poder de voltar no tempo, poderíamos mudar essas coisas. E óbvio, usar isso em nosso próprio benefício. Quem sabe até consertar o mundo, ou não. Ao longo dos anos, nós assistimos vários filmes com esse tema, séries. O meu favorito, sem dúvida nenhuma, de longe, De Volta para o Futuro. Esse vídeo nós não vamos fazer análise de filme, vamos falar de uma coisa real. Mas eu preciso que quem não assistiu ou quem assistiu, lembre-se e conheça que no roteiro do filme, ações chaves que aconteceram na vida da pessoa, se elas forem mudadas, ela pode transformar totalmente o destino daquela pessoa. Sabe, é aquela palavra errada, aquela forma que você se vestiu diferente naquele dia, que causou uma má impressão e você não pegou aquele emprego. E se você tivesse pegado, tudo mudaria. Aquela menina que você deixou de chegar e ela poderia ter sido no futuro a tua esposa. A mãe dos teus filhos, a tua vida mudaria totalmente. Então esse tipo de coisa, quando a gente para pensar, meus irmãos, é realmente assustador. E no roteiro do filme a gente vê exatamente isso. A volta do McFly através do DeLorean, uma viagem acidental para fugir dos maldoristas. Afinal, o Dr. Emmett Brown, ele usou os maldoristas que queriam que ele construísse uma bomba e ele usou o plutônio para fazer a viagem no tempo e deu uma bombinha michuruca para os caras. Quando os caras perceberam, foram lá se vingar dele. E aí, durante o tiroteio, para fugir, o Marty McFly embarca no DeLorean, acelera a 88 milhas por hora e volta ao passado acidentalmente. Interagindo ali com as pessoas, a própria mãe dele acaba se apaixonando por ele, colocando em perigo a própria existência dele, porque a mãe deveria ficar com o pai dele. E durante o filme, ele vai interferindo ali, tentando consertar isso, e o encontro entre o pai e a mãe acontece, eles se apaixonam, mas de uma forma totalmente diferente. E os detalhes fazem toda a diferença. A forma como aconteceu, antes, no original, ela tinha ficado com o pai por pena. Nesse, ela ficou admirada por ele ter salvado ela. Então, o respeito entre os dois mudou totalmente. E às vezes, meus irmãos, isso serve de exemplo para todos nós. As nossas atitudes todos os dias. Eu estou falando disso não para fazer uma análise desse filme, até que merecia, né? Se você nunca assistiu, assista De Volta para o Futuro. Um dos filmes favoritos do Davi, todos os três. Eu amo os três filmes. Claro que o 1 sempre é o top, né? Só que o 2 e o 3 também são sensacionais. Essa matéria ela foi enviada a mim através de Alexandre dos Santos Silva, nosso querido irmão, de muito bom gosto, inclusive, para carro. Eu sou suspeito para falar. E ele me manda uma matéria aqui do Metro, falando sobre uma que pode ser uma prova de uma viagem no tempo, em um quadro de 1670, que parece que a pessoa... Já vou mostrar logo para você ver, logo de cara, não vou ficar enrolando aqui não. Você vê a moça com uma coisa na mão ali, inclusive, parece ser um brilhozinho como uma tela, né? Lembrando muito um iPhone desse. E é um quadro de 1670. Se você acha que isso é bobagem, né? Não é impossível, nem assista o vídeo, porque eu, meus irmãos, vendo a realidade de hoje, eu não duvido de mais nada. Eu sempre fiquei pensando, será que o futuro não está sendo mudado? Porque se de fato existe, ou existirá uma máquina do tempo, ela já está fazendo viagem. E se ela já está fazendo essas viagens, ela estaria interferindo no nosso presente, porque quando a gente pega, né, principalmente nos 80, filmes como o De Volta para o Futuro, a gente sempre vê a humanidade muito mais avançada e tecnológica. E aquilo ali não era viagem dos caras não é porque eles usaram a carninha muito louca não e viajaram demais não. É porque os avanços que vinham tendo, ano após ano, calculando eles, continuando pelo menos naquele mesmo ritmo, nos levariam a ter uma tecnologia muito mais limpa, muito mais autossuficiente e que não chega nunca. Ao contrário, você vê só sendo criado produtos onde cada vez mais concentre o poder na grande indústria. É o tempo todo. Agora mesmo eles falam, não, a comida tem que ser sustentável. E qual é a proposta dos caras? Né? Fazer coisas sintéticas. Para quê? Para que só eles possam produzir. Porque se você tiver 5 boizinhos aí na sua terra, se você por acaso tiver essa sorte de ter 5 bois aí numa terrinha, os teus bois estão acabando com o meio ambiente. Então vai vir multas em cima de você, vai vir carestia, né? Vários países já estão comprando essas terras produtivas em nome da sustentabilidade. Então logo, né, a gente sabe que vai vir aí essas comidas sustentáveis. Então, resumindo, tudo que você vê é sempre para concentrar mais poder naqueles que já têm bastante.
A matéria que eu não li, vou ler aqui, ela já começa assim, ó, dando uma cutucada, né? As teorias da conspiração são abundantes na internet. Então aqui já tem aquela cutucada de dizer, não pode ser tão abundante assim, tem que limitar esses caras conversando bobagem, né? Inclusive essa matéria é recente, de 12/12 de 2023. Então essas teorias da conspiração são abundantes na internet e nas redes sociais, e uma das mais curiosas envolve a presença de objetos modernos e tecnológicos em pinturas antigas. Um dos casos mais intrigantes é o da pintura de 1670 do artista holandês Pieter de Hoek, intitulada Mulher Jovem com uma Carta e um Mensageiro em um Interior, onde aparece um suposto viajante do tempo com um iPhone. É essa imagem aí que eu mostrei para você. Nessa obra é possível observar um personagem masculino no lado direito da imagem segurando uma carta que curiosamente se assemelha à tela do famoso telefone inteligente da Apple. De acordo com a mídia, esta imagem tem sido objeto de debate e especulação, uma vez que levanta questões sobre a possibilidade de existirem dispositivos tecnológicos semelhantes em épocas passadas. Vocês lembram dos vídeos que a gente fez aqui sobre a suposta tecnologia perdida, meus irmãos? Que para construir monumentos como as pirâmides, por exemplo, não poderia ser feito na ignorância e apenas na força bruta, que precisaria um conhecimento muito grande de arquitetura, de engenharia, instrumentos de muita qualidade, né? Uma mão de obra especializada. Vocês lembram disso? Nós fizemos vários vídeos disso. Então você vê que o tempo vai passando e as coisas começam a se encaixar. Esse vídeo parece uma continuação disso, né? Então vamos lá. A peculiaridade dessa representação chamou a atenção até mesmo do CEO da Apple, Tim Cook, que ficou surpreso ao descobrir o quadro durante uma visita ao Rijksmuseum em Amsterdã. De acordo com relatórios do Mirror, Cook brincou com a criação do iPhone ao dizer: sempre pensei que sabia quando o iPhone foi inventado, mas agora não tenho tanta certeza. O executivo da Apple ficou impressionado com a imagem, afirmando que viu um iPhone em uma das pinturas, embora tenha admitido que era difícil perceber à primeira vista. É interessante pensar nisso aqui também, né? Nós sempre imaginamos que esses homens são muito inteligentes e inventam essas coisas pela sua criatividade. Mas nós sabemos também que há uma parte da história que ela não é pública, que ela fica ali fechada a 7 chaves, né? Conhecimento inclusive dos antigos. E nós já tivemos vídeos aqui também, assiste, meus irmãos. É por isso que é interessante você assistir sempre os nossos vídeos, que nós mostramos aqui que o teorema de Pitágoras não foi ele que criou. Era um invento muito antigo que ele copiou e fez a fórmula ali em cima dele. E esse vídeo está aqui no canal. Às vezes as pessoas olham isso aqui e dizem: é uma conspiração, os caras viajam demais. Quem está viajando é o pessoal desse canal. Mas na verdade, meus irmãos, as pessoas simplesmente estão ouvindo as próprias notícias e raciocinando em cima delas. Veja, a presença de um suposto iPhone em uma pintura do século VII levanta questões sobre a possibilidade de viagens no tempo, a existência de tecnologia avançada em eras passadas ou simplesmente uma coincidência surpreendente. Embora alguns possam aumentar que se trata de uma ilusão óptica ou de uma interpretação subjetiva, não se pode negar o impacto visual que essa semelhança tem gerado. Seria possível que fosse um avanço acidental da tecnologia moderna em uma obra de arte do século VII, ou talvez isso apenas demonstre como objetos e símbolos de épocas diferentes podem se assemelhar surpreendentemente. Eu duvido muito. Eu não descarto a possibilidade de ser alguém do futuro, não descarto, né? Inclusive contribuindo para essa porcaria toda que está aí. Não duvido, não acho impossível. É difícil que seja, né? O mais provável mesmo, e de acordo com a nossa linha de raciocínio em cima dos vídeos, e você também não é obrigado, nem eu próprio sou obrigado, a gente vai entendendo conforme os assuntos vão chegando, né? Mas eu digo para vocês isso, que os nossos antepassados não eram tão ignorantes como eles querem que nós acreditemos. Os caras não sabiam nem tomar banho, isso é conversa, Eles dizem, né, que as mulheres na parte ali de baixo, os caras não chegavam nem perto porque era um fedor muito grande. Isso em alguns povos, em alguns casos. Mas o natural, por exemplo, uma mulher quando ia se deitar com alguém nobre, tomar banho de pétalas. E boa parte desses produtos hoje que são usados foram inspirados nesses tratamentos que se faziam. Agora levava muito tempo, a pessoa passava o dia todo ali banhado, né? Mas essa parte eles não falam, essas coisas que engrandeciam, principalmente quando tem ligação com a Bíblia, aí eles querem descartar. Não era assim não, era todo mundo feio e desdentado. E não era bem assim, cada regra tem sua exceção. Enfim, meus irmãos, assim que sobrar um tempinho, eu pretendo fazer um vídeo, né, explicando mais isso, as exceções que se tinha,
alguns detalhes que a gente chega a um raciocínio muito bom sobre esses temas. Mas o vídeo de hoje eu vou encerrando. Eu pergunto a você, meu irmão, você acha que existia uma tecnologia pronta e que ela foi perdida e hoje é copiada? Uma tecnologia altamente moderna? Essa imagem especificamente, você acha que é só uma carta que estão exagerando? Ou de fato aquilo ali era muito mais do que uma carta? Até pela forma que a menina segura e fica ali olhando para ela fixamente, esquecendo inclusive a colega do lado. O que parece, não é? Nos dias de hoje, você está ali ao lado de uma pessoa, muitas vezes comentando, e a pessoa está viajando ali, prestando atenção no seu iPhone, no seu celular. E me parece, né, essa imagem muito isso. Né? Não parece que ela estava levando a carta para entregar à moça. Parece que ela está prestando atenção na carta, que na verdade não é uma carta, e pode ser sim um aparelho tecnológico. Lembre-se que era século VII, meus irmãos, 1670. Como eu disse, meus irmãos, a nossa história, o nosso passado, esconde muitas coisas que não podem ser reveladas a você agora. Vou encerrando o vídeo por aqui. Não esquece de me seguir no Instagram e no Telegram. Tá rolando a nossa ação, a Ceia Gorda com Davi. Participa, já tá acabando o Selos Pikachu, meus irmãos. É apenas R$5, participe que ainda dá tempo, mas tá acabando. Se você não se apressar, não vai dar tempo. É isso, meus irmãos, fiquem com Deus e fui!